Estamos de volta. Hoje, quarta-feira, vídeo novo no canal. Lembrando, essa semana serão 2 vídeos. Um hoje, quarta-feira, falando de Páscoa, falando da origem da Páscoa até o sepultamento de Jesus. E na sexta-feira a gente vai dar continuidade nessa história. Então hoje o vídeo vai ter bastante história para você e a gente vai compartilhar. Hoje nós vamos começar falando sobre a história de Israel. Na história de Israel, teve um período que Israel passou escravo no Egito. Eles foram para o Egito como uma família bem grande, mas eles cresceram e viraram um povo lá. E eles ficaram escravos. E aí Deus levanta um homem, vou ser bem rápido nessa parte, um homem chamado Moisés, e dá uma ordem para Moisés e fala o seguinte: olha, eu escutei o clamor do povo, quer dizer, a tristeza do povo, e eu resolvi tirar o povo de lá. Então eu quero que você vá lá e fale com o rei, que era o faraó, para deixar o povo embora, adorar no deserto. E aí Moisés, a história é muito bonita, e Moisés, ele diz que ele não quer, aí ele resolve ir lá falar com o faraó, e faraó, ele fala assim: eu vou deixar o povo embora. E no momento seguinte ele fala: não vou deixar mais. Para cada vez que faraó mudou de ideia, dizendo eu vou deixar o povo embora, e não deixou, Deus mandou uma praga. Lembra das 10 pragas? Nós vamos falar de 9 pragas. Então Deus mandou 9 pragas sequenciais. O faraó falava, pode ir. No momento, não pode ir. Deus mandava uma praga. Aí o faraó, não, então pode ir. Isso foi por 9 vezes. E na 10ª vez, nasceu a Páscoa. E eu vou ler aqui para você a sequência da Páscoa, para você entender a ordem que Deus deu para estabelecer a Páscoa. Então a Páscoa tem muito a ver com essa última praga, que era a morte dos primeiros filhos, os chamados primogênitos. Mas não somente os filhos dos homens, mas também a primeira cria de qualquer rebanho, de qualquer criação que tivesse. Então eu vou ler para você a sequência. A sequência é meio numerosa, então vou ser obrigado a ler, não consigo falar de cabeça. Diz assim, a ordem que Deus deu para estabelecer a Páscoa. Matarão o cordeiro no 14º dia. Então tinha que matar um cordeiro no 14º dia. Vai ter um porquê disso. Passarão o sangue sobre os batentes da porta. Então matava o cordeiro, passava o sangue em volta da porta. Deviam comer a carne, o povo deveria comer a carne toda, assada no fogo, nada cru nem cozido em água, quer dizer, tinha que ser um churrasco. Não deixar nada do cordeiro até amanhã, até no dia seguinte, e se sobrasse deveria ser queimado. Deviam comer preparados para viajar com sandálias nos pés e cajado na mão. E aí ele diz assim, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite, o texto diz, naquela noite Deus passou sobre o Egito e Deus matou todos os primogênitos que existiam no Egito, que não tivessem a marca na porta. As pessoas que não tinham a marca na porta, Deus veio e matou o primeiro filho, desde Faraó até o rebanho, até os animais, matou todo mundo. E aí Deus fala, esse vai ser um memorial, uma coisa para memória, entre o povo de Israel e Deus. Essa é a Páscoa. E todo o povo deveria celebrar a Páscoa perpetuamente. Então a Páscoa, explicando a sequência que eu li para você, era o seguinte, era a passagem do anjo por cima da casa das pessoas e olhando quem não tinha a marca do sangue na porta, o anjo entrava e matava o primeiro filho. Esse sangue na porta já tinha uma relação com o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Olha só que incrível isso. Por quê? Era uma forma que Deus deixou visível para o homem, olha, aqui se você passou o sangue, não vai ter morte. Vocês concordam comigo que eles precisavam acreditar nisso? Porque eles fizeram todo esse ritual de pegar um cordeiro no 10º dia, no 14º matar e passar o sangue em volta, à noite entrar, escutar pessoas gritando que morreu gente, aquele barulho, Eu fico imaginando essa cena. E Deus poupando toda a parte onde estava o povo de Israel.
O povo de Israel é o povo de Deus. E aí, por que fala para comer rápido, o pão ser sem fermento? Por quê? Porque tinha que ser uma coisa mostrando que naquele momento, no dia seguinte, eles iam ser expulsos do Egito. E foi o que aconteceu. Naquela noite, na 10ª praga, Deus veio até o Egito, matou todos os primogênitos e de manhã Faraó expulsou o povo de Israel de lá, expulsou. As pessoas davam os presentes, davam coisas, vão embora daqui. Porque na cabeça do povo egípcio, esses caras trouxeram a maior maldição que a gente tem. E eles foram embora. Então isso é história. A origem da Páscoa nasceu neste evento, na morte dos primogênitos do povo do Egito e no livramento do povo de Israel. Foi aí que nasceu a Páscoa. Ah, mas eu pensava que a Páscoa tinha a ver com Jesus. Calma, agora a gente vai trazer para Jesus. Nós vamos sair do passado e trazer para Jesus. Mas antes disso, eu quero que a Simone leia para mim sobre o primeiro mês. Olha só, porque tinha um mês, teve um mês. Lê para a gente o texto, é só um versículo. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Êxodo 12, 2. O povo de Israel até hoje comemora a Páscoa. A Páscoa do povo de Israel é a Páscoa comemorativa à saída da escravidão. A gente fala do cativeiro, da escravidão do povo que estava sendo oprimido pelos egípcios. E realmente eles saem buscando a terra prometida. A gente vai trazer agora para o Novo Testamento. E vamos fazer uma relação sobre este evento com Jesus. Quando Jesus estava vivendo na terra, ele fez todo o ministério dele pregando um reino que não era desse mundo, que é o reino que a gente fala para você direto. A gente sempre está falando, olha, o reino de Deus não é desse mundo. Aceite Jesus. Jesus falava isso para as pessoas. Mas Jesus tinha que morrer numa cruz. Qual que era o significado disso? O significado disso era, o primeiro a gente vai falar lá de Abraão. Quando Abraão vai matar Isaac e aí aparece um cordeiro no lugar de Isaac, já era o primeiro sinal. Depois, nessa passagem do sangue no batente. Concorda que o cordeirinho que morreu para o sangue ser passado, ele era o inocente? Jesus seria o inocente no lugar dos nossos pecados. Olha que rico isso da gente parar e analisar. Então Deus escolhe uma época do ano, que podia ter sido em qualquer outra época, para Jesus passar por esse sacrifício. Qual vai ser a época? Um dia antes da Páscoa. Olha só. Do mesmo jeito que o cordeiro lá da Páscoa ia ser morto para livrar as pessoas, Jesus foi morto um dia antes da Páscoa. E agora Simone vai ler para mim uma sequência de fatos, e eu vou projetar para você aqui. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, na verdade as pessoas, o povo de Israel estava pensando assim, agora está entrando o rei, ele vai tomar o poder e nós seremos um povo livre da opressão de Roma. Roma estava oprimindo e cobrava impostos de Israel. E Jesus entra, eles colocam várias folhas no chão, recebe Jesus como um rei. Então isso é a entrada que a gente fala, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vai para o próximo. Jesus expulsa os comerciantes. Jesus ele entra no templo e vê as pessoas vendendo coisas para o sacrifício e ele fica revoltado. Ele fala, olha no que vocês transformaram a casa do meu pai, que é uma casa de oração. E ele expulsa as pessoas de lá. Quer dizer, ele vai contra o sistema religioso da época. Lembrando, a gente está falando da última semana de vida de Jesus. Vamos para o próximo. Diversas pregações. Jesus ele para e começa a fazer diversas pregações. Ele começa a fazer diversas orientações que seriam as últimas pregações antes da morte de Jesus. Próximo, por favor. Plano para matar Jesus. Aí os sacerdotes e os fariseus, os anciãos da época, eles vão até Caifás, que era o sumo sacerdote, e eles falam assim, vamos criar alguma coisa para matar Jesus. E eles começam a conspirar a morte de Jesus, a pensar na morte. Olha o próximo, o que vai falar. Pacto da traição. No pacto da traição, Judas, que era um dos 12, e a gente conhece Judas como o traidor, mas é o Judas Iscariotes, ele resolve vender Jesus por moedas de prata, por 30 moedas de prata.
Essas 30 moedas de prata seria o preço da traição. Então ele acerta com os fariseus e com os saduceus, ou com o grupo religioso, como funcionaria esse momento. Próximo, por favor. Os discípulos preparam a Páscoa. Jesus dá uma ordem para os discípulos irem à frente para preparar a Páscoa. Lembrando que a Páscoa que Jesus come, a última ceia, acontece um dia antes da Páscoa que o povo ia comer, o povo de Israel ia comer. Um dia antes. E aí, olha que engraçado. Jesus fala, vai lá, prepara a Páscoa, prepara a nossa refeição. E aí Jesus, ele se encaminha para esse local e senta para comer com os discípulos. E aí eu fico pensando assim, como foi esse jantar? Como foi difícil esse jantar? Jesus olhando para o lado, vendo Tiago, vendo outro Tiago, vendo Pedro, vendo João, e imaginando, vai ser a última refeição que eu vou fazer com os meus amigos, com os meus discípulos, com os meus alunos. Porque uma série de coisas vão acontecer nessa noite. Uma série de coisas vão acontecer e eu sei o que vai acontecer amanhã. Jesus, nesse momento, ele está comendo, ele anuncia o traidor, ele fala para Judas que ele ia trair. Judas sai desse local, ele fala para Pedro que Pedro iria, num diálogo, ele acaba contando para Pedro que Pedro iria negá-lo naquela noite. E aí, ele termina o jantar, ele sai, a Simone ia ler esse pedaço, mas eu vou emendar. Jesus vai para o monte orar. Ele vai lá e vai orar, e ele vai com 3 discípulos, ele chega com esses discípulos e fala para eles, fiquem aqui que eu vou ali orar sozinho. E Jesus vai orar sozinho num momento que na minha imaginação tenha sido um dos momentos mais difíceis que Jesus passou, tirando a crucificação, que foi um momento de dor, onde Jesus ele vai orar sozinho e ele fala para Deus por 3 vezes que se fosse possível que Deus passasse aquele cálice dele, quer dizer, aquela dificuldade, aquilo, se fosse possível, mas com tudo que fosse feito à vontade de Deus. Ele volta e os discípulos estão dormindo, os 3 estão dormindo, ele acorda os discípulos e fala, vocês estão dormindo, fica comigo, vigia comigo, ora comigo, e ele sai de novo. No momento seguinte acontece a mesma coisa, ele ora e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E pela 3ª vez acontece a mesma coisa. E aí ele está terminando a oração, ele está no monte e de repente vem Judas com os sacerdotes, os anciãos, com a guarda religiosa da época para prender Jesus, com porretes, com espadas. E as pessoas, e Judas deixou claro que a quem ele beijasse era Jesus, como se todo mundo não conhecesse Jesus. É o beijo da traição que a gente conhece. E aí Pedro, tomado de raiva, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus ainda num momento muito difícil, Jesus vai lá e cura a orelha do servo do sumo sacerdote e se entrega pacificamente. E uma coisa que a gente não para analisar, e Jesus fala, é que Jesus passou isso porque ele quis. Porque ele fala assim, eu podia dar ordem para uma legião de anjos vir aqui e acabar com tudo isso aqui. Então Jesus tomou essa atitude de modo voluntário. Não foi porque, não, foi voluntário. E aí Jesus, ele é levado até o Sinédrio. Chega no Sinédrio, tá Caifás lá, que era o sumo sacerdote, e começa o interrogatório. Lembra, nós estamos falando da noite ainda, daquela noite. E começa o interrogatório e o sumo sacerdote querendo fazer Jesus confessar a blasfêmia para poder condenar Jesus. E ele faz uma pergunta falando sobre Jesus, se ele era Deus, e Jesus diz, você está dizendo, e ele fala, blasfemou! Ele é o sumo sacerdote, Caifás rasga a roupa e grita, blasfemou, e aí todos passam a espancar Jesus. E essa parte talvez seja uma parte que para mim, eu fico pensando que daí para frente foi a pior crueldade do ser humano contra uma pessoa e a melhor pessoa do mundo. Eles passam a bater em Jesus. Nós estamos falando do grupo religioso da época. Ancião quer dizer as pessoas mais experientes passam a bater em Jesus, cuspir em Jesus, esbofetear Jesus.
E a gente tem isso muito romântico, né? Tapinha. Não, eles davam murros, tapas, para doer. Toda a raiva do diabo foi descontada em Jesus naquele momento. Ele usou aquelas pessoas para bater no Filho de Deus naquele momento. Lembrando, Jesus podia reverter isso e mandar destruir tudo. Jesus humildemente aceitou apanhar. Aceitou ser a ovelha que significava lá da porta lá do Egito, em silêncio. Ele passa a noite apanhando. Nessa noite acontece, Pedro está lá no pátio, uma mulher vem até Pedro e faz 3 vezes a pergunta, você é um deles, você é um deles. E Pedro fala, não, não sou, não sou, eu não conheço. E aí o galo canta e Pedro lembra, Jesus está apanhando, Pedro negou. Pedro vai se arrepender por ter negado Jesus lá na frente. Mas Pedro negou, um dos melhores amigos de Jesus. Jesus estava sozinho. Na manhã seguinte, esse grupo religioso, junto com o sumo sacerdote, pega Jesus e leva até Pilatos, que era o governador da província romana. Levou para um romano e disse, olha, nós precisamos condenar Jesus à morte. E aí Jesus ele é colocado perante Pilatos, e Pilatos faz uma série de perguntas. E Pilatos não vê nada para que seja passível de matar Jesus, podia açoitar Jesus. E a mulher de Pilatos ainda fala assim, eu tive um sonho, não faça nada de mal a esse homem. E Pilatos fala, mas eles querem. E aí Pilatos fala, olha, é do costume que um dia antes da Páscoa, lembra, um dia antes, por isso que eu falei, dá para entender que foi um dia antes que Jesus comeu a Páscoa, seja liberto um criminoso. Então eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus. Eu vou colocar em votação. Levou para o povo. E os religiosos da época, olha, perigo, perigo. Nem sempre o religioso está te ensinando a coisa certa. Incitaram, quer dizer, instigaram a multidão a gritar, Barrabás, soltem Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica Jesus. E o povo passou a gritar, crucifica, crucifica. E aí Pilatos pede uma bandeja com água e simbolicamente lava as mãos. E fala, eu não tenho nada a ver com isso. E o povo fala uma coisa muito pesada, fala que caia isso sobre nós e os nossos filhos. Nós estamos falando do Filho de Deus. Lembrando, vamos focar em Jesus. Quando acontece isso, Jesus começa a apanhar de novo. Julgamento? Vamos apanhar de novo. Aí ele está apanhando dos soldados romanos. Ele recebe uma coroa de espinho. Quando fala coroa de espinho, parece uma coisa muito normal. Enfiar um negócio com espinho na cabeça. Tiram a roupa de Jesus e colocam um manto vermelho nele e começam a zombar de Jesus, dizendo, você não é rei, você não é rei. Lembrando, os romanos não acreditavam em Deus. Romano era um povo idólatra. O povo romano ele tinha diversos deuses. Era um povo que não tinha nada a ver com Israel. Pois eles começam, depois eles tiram a roupa de Jesus, colocam esse manto, colocam a roupa de Jesus de novo, o vestimento que já devia estar toda rasgada. Jesus apanhou muito. Jesus apanhou muito, mas apanhou muito, 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 muito. Diz que eles pegavam caniços, pedaços de madeira, e batiam na cabeça de Jesus. Batiam na cabeça de Jesus, davam socos em Jesus. Está escrito na Bíblia. A tortura. Mais uma vez o diabo usando agora os romanos para bater em Jesus. E aí Jesus sai para o momento de crucificação. Ele sai com a cruz nas costas, levando a própria cruz. E nesse momento, talvez seja o momento mais... Tudo é mais triste. Jesus sai carregando a cruz nas costas. E aí eles veem que Jesus já está cansado, passou a noite apanhando, passou a manhã apanhando, boa parte da manhã apanhando. E eles buscam ver uma pessoa na plateia, que devia ter plateia, muita gente vendo, traz uma pessoa chamada Simão e obrigam Simão a levar a cruz de Jesus. Simão pega e ajuda Jesus a levar a cruz. Aí ele chega até o monte chamado Caveira, ele com mais 2 bandidos. Jesus ele é colocado sobre a madeira e apanha mais. Ele é mais zombado. Sorteiam as roupas dele, porque a roupa dele devia valer alguma coisa, então sortearam a roupa.
E aí começa a sessão de crucificação. Eles pegam pregos que fossem suficientemente grandes para segurar o corpo de Jesus na cruz e pregam na palma da mão de Jesus, nas palmas, sobre os pés de Jesus. E eu não quero ser dramático aqui, mas a cena foi dramática. Você imagina que cada marretada que o romano dava, espirrava sangue, Jesus sentia dor naquele lugar, dor que muita gente, de furar um dedo, a gente sente dor muito forte. E eles seguram Jesus, pregam uma mão, pregam a outra, pregam os pés de Jesus e levantam Jesus no madeiro. No madeiro, quer dizer, na cruz. Então a gente assistiu filmes da crucificação e nesse momento toda a raiva do diabo e seus demônios estavam sobre Jesus. E ia começar a parte mais difícil da vida de Jesus aqui na terra. É levantados os ladrões, um ladrão, as pessoas que passavam ficavam tirando sarro de Jesus. Você não é rei, desce daí. Você não falou que era filho de Deus? E aí eu quero pensar com você o seguinte, imagina, Jesus ele tinha poder para não estar ali. Ele não precisava estar ali. Ele estava voluntariamente ali por causa de mim e de você. Porque precisava morrer um justo para que eu e você fôssemos um dia para o céu. Deus criou dessa forma. E Jesus aceitou essa tarefa. Jesus, em cima da cruz, um ladrão começa a zombar de Jesus. O outro ladrão, que a gente fala o ladrão bom, né? O outro ladrão, então o ladrão da esquerda de Jesus começa a zombar. O ladrão da direita de Jesus começa a falar, olha, fala para o outro ladrão, imagina, né? Jesus no meio gritando. Ele não tem motivo de estar aqui. Ele não tem motivo, nós temos. Ele é santo e ele fala para Jesus que era para Jesus lembrar dele quando ele entrasse no paraíso. E Jesus faz a afirmação que dá para a gente a extensão do amor de Jesus. Jesus sofrendo o que ele estava sofrendo, ele perdoa e salva um dos ladrões. Se o outro ladrão tivesse arrependido, Jesus teria salvo os dois ladrões. No último momento da vida daquele homem. Ele afirma, esse ladrão vai estar no céu. Jesus afirmou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, ele está sofrendo muito, as pessoas querem dar uma bebida para ele beber, ele não aceita. E aí acontece uma série de coisas que são sequências. A palavra de Deus diz da hora sexta à hora nona. Se a gente trouxer para o nosso calendário, do meio-dia às 3. Do meio-dia às 3 houve trevas. Trevas na terra, porque ficou tudo escuro. Pouco evento para provar para aqueles homens que Jesus era filho de Deus. E no final vai ter até uma declaração de um centurião romano. Mais ou menos por volta da hora nona, Jesus falece, Jesus morre. Jesus já tinha sofrido muito, já tinha perdido muito sangue, tinha sentido muita dor. E Jesus morre. E aí as pessoas, existem alguns fenômenos que acontecem nesse momento. Então existe tremor de terra, existe rochas que se racham. Está em Mateus, olha lá. Existe ressurreição de mortos. E os mortos, eles entram na cidade. No momento da morte de Jesus, muita gente ressuscitou dos túmulos. Não me pergunta como. Eu acredito pela fé. E aí Jesus, ele está na cruz. Ele está na cruz, já morto. Aí as pessoas, os religiosos vão lá e falam, olha, a gente precisa tirar Jesus da cruz, porque ele não pode entrar na Páscoa crucificado. Então é dada uma ordem, vai lá e quebra as pernas dos que estiverem vivos para que eles terminem de morrer. E aí eles quebram a perna dos dois, mas Jesus, quando eles chegam, Jesus já está morto. E aí é pedido, as pessoas, os amigos de Jesus pedem o corpo de Jesus para enterrar Jesus. Eu acredito que muitas pressas, porque o pôr do sol estava próximo, o pôr do sol se daria por volta das 18 horas, e eles não poderiam fazer nada nesse dia santo.
Então não dava para enterrar, então precisava enterrar Jesus antes do pôr do sol. Aí Jesus ele é levado para um túmulo que nunca tinha sido usado e é colocado uma pedra na porta desse túmulo. Eu te contei, e a gente para por aí a história. Mas por que eu te contei isso? Porque o preço para Jesus salvar a minha vida e a sua não foi um furo no dedo, não foi uma cuspida na cara, não foi um tapa, foi uma morte, e uma morte de cruz. Ele foi crucificado por mim e por você. Ele foi crucificado. Ele foi morto da pior forma que existia de pena de morte da época. Por amor a mim, amor a você, amor a Simone e amor a toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei todo 3 vezes, só foi para frisar. Mas todas as pessoas que acreditarem vão ser salvas por esse sacrifício. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Na nossa cronologia, Jesus está morto, tá? Jesus está morto, está enterrado. E na sexta-feira a gente continua essa história. O que aconteceu depois? Porque se Jesus tivesse ficado morto, a gente teria uma fé em vão. Se não tivesse o dia seguinte, se não tivesse os dias, vamos falar, os dias seguintes, Jesus deixou claro que ele ficaria 3 dias e 3 noites morto. E ele cumpriu essa promessa. E a gente vai falar sobre isso na sexta-feira. Vamos estar perto da Páscoa, perto de comemorar uma data que nós trazemos para o nosso calendário. Sabemos o significado, como eu te falei, da saída do povo do Egito, mas nós sabemos da relação como cristão sobre essa data que é mais importante para mim, para nós, do que o Natal. Foi a morte e ressurreição. Então, mais uma vez eu vou te falar, considera aceitar Jesus. Amanhã você pode estar diante de Deus, se você não for arrebatado. Se você não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo aqui, arrebatamento. Se você não foi arrebatado, você vai estar na frente de Deus, ou pela morte, ou pela ressurreição dos mortos no último dia, dos santos que morreram em Cristo. Então, vão ser 2 vídeos longos que a gente vai falar sobre Páscoa, tá bom? Sexta-feira temos um novo encontro. Beijão para vocês, até sexta. Até lá.